aqui. Ó, tá gravando então. Hoje a apresentação é do Luciano. Estamos animados e agradecidos ao Luciano por apresentar um caso na sessão. Vou te dar a palavra, Luciano. Beleza, Bruno. Obrigado, pessoal. Boa noite. Hoje eu vim trazer um caso mais para a gente pôr em discussão aqui. Não nada mirabolante, né? Mas vamos lá. Eu acho que vai dar para dar uma discussãozinha boa aqui. Vamos lá. Paciente 21 anos, sexo feminino, procedente de cidade próxima daqui de Ponte Nova, da região. A história da moléstia atual dela, ela relata que há 10 meses ela iniciou com diarreia, com 2 evacuações ao dia, com fezes amolecidas, sem elementos anormais, que durou 2 meses. Então, ela fala que há 10 meses começou com diarreia, evacuando 2 vezes ao dia, que durou esse período de 2 meses. Ela fala que o hábito intestinal habitual dela é uma evacuação a cada 3 dias, então ela, de um hábito um pouco mais preso, começou a evoluir 2 vezes por dia com evacuações amolecidas. E aí, desde então, ela fala que vem evoluindo com a dor epigástrica em pressão e aperto, 2 minutos de duração, que se irradia para hipocôndrio esquerdo e difusamente, além do dorso, recorrente. Além de dor abdominal em queimação, mas fala que não era azia, associados com períodos de diarreia, 3 evacuações ao dia. Então, ela fala que ela teve 2 meses de diarreia, depois de lá para cá ela tinha períodos de dor abdominal, essa dor abdominal com períodos de diarreia. E emagrecimento de 6 quilos desde o início do quadro. A endoscopia realizada há cerca de 6 meses mostrou uma gastrite crônica antral com enantema leve, urease negativo. E o anato patológico mostrou uma gastrite crônica leve com H. pylori negativo também, igualzinho, mesmo achado da endoscopia. Então, essa seria a vinheta, que eu acho que a gente pode discutir, né, Bruno? O que o pessoal acha aí? Vamos, cara. Só agradecer aqui a presença do Dr. Munir, que é um médico antigo aqui de Ubá, e que está aqui na sessão. Para a gente é uma honra tê-lo aqui dentre vários médicos jovens. Obrigado. Alguém quer falar? Alguém quer falar sobre o caso? Só falar que tem um médico mais experiente aqui que a galera fica quieta, né? Vamos lá, falem. Abre o áudio, Tomar. Não tô mandando mensagem, não. Boa noite. Então, é um paciente com a síndrome diarreica, né? Por um período de 10 meses, a gente pode já categorizar como uma diarreia crônica. E tem alguns achados aí que faz a gente pensar, a princípio, que pode ter algo inflamatório, né? Tem dor epigástrica associada, em aperto, com a característica definida como azia, mas que não há queimação, difusa, por um período longo já. E tem esse achado endoscópico aí, que é uma alteração, mas uma alteração que não chama tanta atenção para falar em gastrite mesmo, né? Embora tenha gastrite crônica, mas é mais um diagnóstico endoscópico mesmo, né? Não é algo que justificaria ela ter essa diarreia e ela ter essa dor abdominal. E sem nada infeccioso, né? No caso do teste da urease aí para ver H. pylori. Então, eu pensaria mais em investigar causas de doença inflamatória aí, né, no caso, né? Talvez alguma colite ou algo do tipo. Mas aí tem que ver se não tem outras infecções, né? No caso, pode ter outras infecções, algumas helmintias que faz dor abdominal, que dá diarreia, né? Então, teria que ver mais coisa, mas a princípio é isso. Ah, e tem esse emagrecimento de 6 quilos também, né, que fala a favor de ter algo inflamatória aí, ou alguma doença mais não infecciosa, né? Não tão leve, assim. Acho que é isso. Foi o que eu consegui pensar, né? Boa, cara. Doutor Ibrahim também entrou, mais um médico aqui de Ubá experiente, só para intimidar mais ainda os demais estudantes. Ibrahim, obrigado, tá? E
E a gente está fazendo sessão e divulgando para a Associação Médica de Ubá, sabe? Então, a gente adoraria que outros colegas viessem, pudessem participar, né? Só um parênteses que eu vou fazer. Eu tô achando muito estranho essa dor em aperto e pressão que dura 2 minutos. Isso acontece mais vezes, né? Isso. Esse para mim é o ponto mais esquisito da história. É uma dor que 2 minutos de duração que vai e volta, né? Recorrente. Pois é, e vai em paralelo com a dor, além de uma dor em queimação, né? E perde 6 quilos. Para mim, é isso aí que tá esquisito, sabe? Tem alguma coisa que desencadeia essa dor, Luciano? Não, a princípio não. Não relatou nada assim, nada alimentar, nada associado, não. Que dor abdominal, 2 perguntas que eu sempre gosto de fazer, né? Se ela piora com a alimentação ou melhora com a alimentação, né? Então, perguntando a ritmicidade e a relação com a evacuação, né? É que essa dor ela é muito rápida, né? Dificilmente o paciente vai relacionar, mas fica a dica aí para os alunos. Anamnese de dor abdominal, sempre perguntar, né? Se melhora com a evacuação e se tem alguma relação com a refeição. Isso ajuda muito a gente, às vezes, né? Eu gostaria de ouvir algum aluno, opinião de aluno também, né? Como é que eles pensam, né? Como é que eles... Galera, pessoal da liga aí, pô, alguém tem que falar. Cássia. Engraçado que é quando o caso deles, eles falam bastante, né? As Luciano. Eu saí da liga e sobrou para mim ainda? Bom, é uma diarreia crônica, né? Mais de 4 semanas de duração. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, como ela está perdendo peso, eu já posso pensar que tem uma diarreia desabsortiva ou não? Não, responde aí, Fábio. Você que é o homem da gata. Então, emagrecimento é sempre importante quando tem dor abdominal, perguntar se o paciente diminuiu a ingesta. Primeira coisa, porque às vezes o paciente come e tem dor, ele vai emagrecer por causa disso. Segunda coisa, que às vezes ele pode ter uma ingesta adequada, pode ter uma absorção adequada, nem toda diarreia tem uma absorção. Se ele tiver, por exemplo, uma síndrome consumptiva, ele vai ter emagrecimento também. Então, não é sinônimo. É uma possibilidade que a gente tem que considerar, ainda mais numa paciente jovem, né, que está fora da faixa etária para a maioria das neoplasias. Mas não é uma condição sine qua non, não. Entendi. E chamou atenção também isso de 2 minutos de duração, né? Seria em cólica, pensar mais numa cólica, não sei. Eu pensaria também nas diarreias de origem inflamatória. A Denise perguntou se ela tem algo emocional, qual é o contexto psicológico. Licença. Não, até que ela assim, ela é um pouco nervosa, mas nada demais não. Não chamou atenção não, do quadro dela não. Depois eu vou falar um pouquinho da vinheta, o resto da vinheta. Falar de novo, a gente pode pensar também na questão do pâncreas, né? De pancreatite crônica, embora não tenha outro achado, né? Mas, sim, talvez seja um chute bem fora do habitual, né? Mas é uma coisa de se pensar também, né? Acho que sim, mas assim, é uma coisa que seria tão raro, né, numa menina de 21 anos. Seria, assim, com dor durando 2 minutos, né? Tá estranho, né? Essa dor é que tá muito estranha, né? Na prática, o que vocês fariam de início para ela? Um remédio de verme? Né? O Breno que gosta, né, Breno? Fala aí. Tirar aqui que esse microfone não está funcionando porcaria, não. Estão me escutando, então? Por que você estava usando esse microfone, então? Não, o fone, né? O fone, só para não fazer barulho aqui, que a patroa está trabalhando aqui do lado. Mas fazia isso. Primeiro, esses pacientes com dor abdominal, diarreia crônica, a primeira coisa que eu faço é dar os vermífugos para começo de conversa, às vezes até sem colher exame de fezes, né? E pensar nos quadros infecciosos mesmo, né? Aí eu não sei como é que é ali na região de Ponte Nova, mas eu trataria e
não tem como escapar, né? Fazer algum método de imagem, e às vezes até colonoscopia mesmo. A gente tem pegado uns casos aqui de dor abdominal, mas é uma dor abdominal em características sem associar com diarreia, que aí tem outros diagnósticos, né? Mas com essa diarreia não tem como escapar, não. Eu partiria para isso mesmo. Vermífugo e depois colono mesmo, para ver se tem alguma doença inflamatória. Não sairia muito disso, não, sabe? Lembrar que o HIV também, igual o Yuri falou, muda tudo, né? Então, tendo HIV, o perfil das doenças muda bastante. Eu ficaria curioso também de saber o laboratório dela, se ela está inflamada, se ela não está, se ela está com anemia, saber a função tireoidiana também, né? Se ela está emagrecendo comendo uma quantidade maior ou igual de comida, né? Eu acho que seriam os pontos centrais mesmo. Você quer passar, Luciano? Aham, podemos. O objetivo é desse caso que eu trouxe, assim, eu escolhi ele rápido, porque foi na sexta, né, que eu acho que foi quinta-feira que eu fiquei sabendo que eu ia apresentar, mas é justamente para trazer essa vinheta aí, porque o que chega para a gente, né, chega esse quadro aí, paciente com diarreia crônica e dor abdominal, e você fica muito inespecífico, e aí você tem o que você faz, né, no meio do que tanto de órgão tem no abdômen, qual que você vai direcionar? Mas vamos lá, então. História pregressa, medicamentos nada digno de nota, cirurgias, uma história de hérnia rafia umbilical aos 5 anos de idade, doenças pregressas nada digno de nota, internações também não, alergia não fuma, etilismo leve, pode passar? Pode? Hemotransfusão aos 5 anos de idade, parece que foi naquela época da cirurgia, né? Contato com águas naturais há 5 anos, que ela relata, e fala que faz atividade física. De anamnese especial, nada digo de nota. Na história familiar dela, nefrolitíase. No psiquismo, nada digo de nota, tá? E ela falou que gosta de correr, andar de bicicleta e pescar. Essas seriam as informações da anamnese. Que cirurgia? Eu não sei se eu prestei atenção. Não, hérnia. Tá. Hérnia aos 5 anos de idade. Ela precisa Precisa transfundir? tomar sangue numa hérnia umbilical. Parece que foi, Imagina. Caramba. Que coisa, hein? Pô, mas... Acho que pode continuar, né? Uhum. Não trouxe muita coisa. Né? Exame físico dela, peso 49,700. Ela tem constituição mais magra mesmo, tá? Emagreceu 6 quilos, então, assim, devia pesar 55, 56, né? Ela é uma pessoa que tem uma constituição mais magra. Hipocorada, uma cruz hidratada, nictérica, ausculta respiratória e cardiopulmonar normal, exame do abdômen normal. Tá hipocorada, né? Então, uma mulher de 21 anos, perdendo peso e anêmica, provavelmente. O que fala a favor de ter doença, né? Eu acho que, para quem é mais jovem aqui, só lembrar que não dá para falar que isso aí é psicológico, é estresse, não. A gente tem que procurar uma causa. Apesar de, nesses contextos intestinais, o diagnóstico é exceção, né? Então, assim, a gente pega uma dor abdominal crônica, uma diarreia crônica, muitas vezes o diagnóstico é uma exceção e vai muito na moda. Às vezes vai na moda da dieta sem glúten, mesmo na ausência de doença celíaca, enfim, dos tipos da década, né? As dietas elas vão variando com a década, a gente vai acompanhando isso e vai vendo, né? Mas essa paciente me parece estar doente de verdade. Eu acho que eu não diria que isso é psicológico, né? E aí, Guilherme, você tá calado, cara? Não, tô não. É porque todo mundo falou tudo já. Tinha febre não, né, Luciano? Não, febre não. Cara, dor abdominal é difícil investigar sempre, né? Ainda mais dor, diarreia e tal, a gente vai cair sempre nos mesmos diagnósticos diferenciais, né? Menina E nova lembrando com que isso, né? se pegar aqueles livros de medicina baseada em evidência de exame físico, né? O exame físico do abdômen em quadros abdominais crônicos ajuda pouquíssimo, né? Pouquíssimo, né, cara? Então, examinar a barriga Você dela, bota a mão na barriga do doente, não adianta nada, né, cara? não vai te dar quase nenhuma informação. Breno, você ia falar, mas seu áudio estava cortado, cara. É perda de peso, né? Sua perda de peso aí foi mais de 10% do peso dela, né? Então, é uma perda de peso significativa. Mesmo ela sendo magrinha, né? Então, concordo com o Bruno aí, ela é hipocorada com essa perda aí de mais de 10% do peso. Tem que correr nesse mato aí, tem que procurar. Quando você E você, colocou lá Luciano?
quando colocou que ela teve contato com águas naturais, eu não sei se na região dela tem esquistossomose endêmico, mas é uma coisa de se pensar, não é uma doença de se pensar. Não sei se esse tempo todo assim, de evolução, 5 anos, né, que ela teve contato, se poderia ser uma etiologia provável. E eu também nunca vi caso, né, de esquistossomose. Mas pode dar uma síndrome diarreica crônica, né? Pode sim, Tomar. Um bom diagnóstico, inclusive. Aqui em Minas Gerais A região que a região é possível. região endêmica. Aqui, assim... Para não falar que eu nunca vi, eu vi um paciente com cirrose já, mas o paciente veio da Bahia e por outro motivo, internou por outro motivo, né? Mas eu pegar a doença assim ativa, nunca vi nenhum caso. Pô, sabe que tem uma residente nossa aqui do Pedro Ernesto, que ela é de Minas, né? Ela é do interior de Minas. Ela teve esquistossomose quando era criança. A gente Tem uma sacaneia ela galera. dessa, né? E outra coisa é que o diagnóstico com EPF, às vezes você não dá. É Diagnóstico difícil, mesmo cara. da esquistossomose é biópsia retal. É. E uma das coisas mais importantes, que você faz a biópsia retal, você tem que levar para o laboratório, porque o ovo ele se perde muito rápido, o exame tem que ser visto na lâmina a fresco muito rápido. Então você tem que meio que tipo alinhar com a turma do laboratório, e a galera tem que ter experiência. Então, se você for lá para o Rio Grande do Sul, bicho, eles não vão achar. Né? Então, aqui em Minas, se pegar em cidade interior aí, uma galera mais experiente, bicho, aí você, biópsia retal, faz a lâmina, já leva, já olha, tudo meio que rápido, dá o diagnóstico e inicia o tratamento. É um bom diagnóstico aí, diferencial aí. A gente não tem muito essa noção, né? Mas o patologista é muito parecido com a gente também, né? O cara tá acostumado a ver alguma coisa, ele vai ver com facilidade, né? Igual o lance da malária que a gente fala de vez em quando, né? Tinha aquele velhinho da Funasa, maluco. Pô, o cara ele vê a gota espessa, o cara faz diagnóstico de malária de longe, né? Pelo cheiro. Não precisa nem olhar no Então, microscópio, né? É impressionante. Então, assim, é igual a gente também. Se a gente não vê a doença, a gente não vai saber fazer diagnóstico, né? Às vezes a gente não pensa e tal. É igual patologia, né? Tem uma história de uma patologista do Brasil, que ela foi para Harvard, sei lá, não sei exatamente onde era, mas estava nos Estados Unidos fazendo um estágio lá e tal, e apareceu uma lâmina lá que ninguém sabia o que era. Aí a menina lá, né, porra, recém-chegada e tal, aí falou, deixa eu dar uma olhada, né, tá todo mundo olhando, deixa eu ver também o que eu não vou saber o que é, né. Ela olhou e falou, gente, isso aqui é tuberculose, porra. Ninguém sabia. Ela, porra, vê tuberculose todo dia, né, aí ela sabia, descobriu o que era. É igual a gente, né. Quem não vê, não faz diagnóstico. Luciano, sabe que aqui em São Paulo eu não, é difícil a gente pegar esquistossomose na fase aguda, né? A gente pega com alguma frequência o paciente já com hipertensão portal, cirrose, né? E aí às vezes a gente acaba usando a sorologia, porque a gente não vai encontrar o ovo do parasita nas fezes no paciente que teve a esquistossomose, o contágio há 20 anos atrás, né? O verme já morreu de velho, já não adianta. Então, o que sobra às vezes é uma sorologia, às vezes o diagnóstico fica até um pouco mais difícil de fazer, né? E biópsia da ampola retal também é difícil de conseguir fazer por tudo que a gente falou aí, né? Tem que ser mandar logo, o patologista não está acostumado, então é raríssimo a gente conseguir. Às vezes a gente faz o diagnóstico por sorologia e a sensibilidade não é aquelas das melhores, né? Então a epidemiologia aí às vezes acaba contando muito. Mas, Luciano, eu acho que o mais interessante dessa sessão é você falar o que você estava pensando na hora. Deixa eu voltar aqui. Quais eram as suas circunstâncias, o que estava na sua cabeça, o que você viu ali, né? Não, o que eu vi aqui foi o seguinte, Bruno, a paciente jovem, sexo feminino, 21 anos, com esse quadro de diarreia crônica e uma dor abdominal, essa dor abdominal, quando ela falou com a dor em pressão e aperto, 2 minutos de duração, essa dor é uma cólica intestinal, né? A diferença da cólica intestinal é aquela que vem rápido e passa, né? Ao contrário da cólica biliar, que é uma falsa cólica, a cólica biliar dura aí de 20 minutos para frente, a cólica intestinal é aquela que dura minutos a segundos, no máximo de 10, 20 minutos, né? E desaparece. A dor que chama atenção é que ela é uma dor que irradia para o hipocôndrio esquerdo difusamente, além do dorso. Quer dizer, qual o órgão que pega o abdômen todo ali? É o intestino. Então, a minha impressão, quando ela me falou isso, que ela tinha uma diarreia crônica com a dor em cólica que sugeria intestino, emagrecimento. Então, a minha impressão, meu foco inicial foi para
a diarreia crônica com a etiologia ali no intestino mesmo. Né? E aí, o que era, eu fiquei muito preocupado nesse caso, porque eu já vi um caso parecido, Bruno, que era uma doença de Crohn, sabe? Mas, na hora que ela me fala, né, que ela tem contato com as naturais há 5 anos, né, o parasita, que é a região nossa, é endêmica para estossomose. Faço muito diagnóstico de estossomose aqui, sabe? E ela fala que gosta de correr, andar de bicicleta e pescar, né? Então, eu falei, as principais hipóteses eu fiquei com o pé atrás, é lógico, né? Eu pensei, doença de Crohn, eu falei, vou avaliar estossomose para ela, e é lógico, você vai pedir doença celíaca, né? Apesar de pedir doença celíaca também, foram as 3 principais hipóteses que eu pensei a princípio, né? Junto com outros parasitoses também. Somente por causa dessa queixa, desse emagrecimento aí. Tá, interessante, as cara. 3 principais que eu pensei, sabe, Bruno? Quadro difícil, né? Porque aí você tem que, né? A gastro é isso, né, Fábio? É muito órgão ali, você tem que ir peneirando, pegando algum detalhezinho ali da história para. Então, a doença de Crohn, pelo quadro, né, e pela a mulher adulto jovem, a estossomose pela epidemiologia, doenças celíacas pelo quadro, né, de emagrecimento, de diarreia crônica. Ô, Breno, Tinha estão muito falando isso, né? que na gastro tem muito órgão, né? Fala aí da clínica médica para ele. Não, eu tô falando assim Eu ia falar do órgão isso. dentro de um lugar só, né? Dentre as especialidades, E a talvez seja gente que que tem mais pega o órgãos, paciente entendeu? inteiro, hein? Imagina que beleza. O cardiologista Cabeça, focado no barriga, coração, o nefrologista fica tórax. ali. A gastro Pois tem é. muita coisa. Cada um com sua fisiologia, fisiopatologia. Quase Não Tá bom, desmerecendo vocês as me outras, não é convenceram, isso. viu? Não, tô falando que o gastro é meio doido, né, Fábio? Eu acho que assim, o que dá para pensar é uma diarreia crônica aquosa, né? Acho que todas as hipóteses do Luciano são extremamente coerentes. Eu, na minha realidade, não seria a primeira hipótese esquistossomose, por causa do meio que eu vivo, né? Então, a não ser que ela viesse de Minas, para a gente pensar em alguma coisa assim. E eu às vezes, nesses casos, muitas vezes eu não peço colônia direto, não. Tá? A não ser que tenha já sinal inflamatório, né? Tem sangue, pus, muco. Senão, às vezes, ou pedir o PPF, que eu não costumo pedir, eu costumo tratar empírico, ou fazer alguns exames de sangue, né, para ver se tem uma absorção. Porque essa anemia, essa hipocorada aí, sei lá, é uma anemia o quê? É hipomicro, é macrocítica, de repente você está apostando aí que tem uma deficiência de ferro e vem uma macrocitose aí, você toma um revertério, né? Então, às vezes, Lembrando que esse é mais hipocorado é muito interessante esperar subjetivo, um né? pouquinho. Então, né? também é subjetivo, né? Então, eu costumo pedir, às vezes, exames de sangue, né? Eu sempre lembro da tireoide e das principais vitaminas para ver se tem uma absorção. E, se eu tiver possibilidade, ajuda muito uma calprotectina fecal atualmente, né? Isso é um recurso bem interessante para a gente. Explica aí o que é calprotectina para a galera aí. Calprotectina, ela é uma proteína que vem da degranulação do neutrófilo. Então, quando você tem um processo inflamatório agudo, você vai ter aumento da calprotectina. Quando a gente dosa nas fezes, quer dizer que tem um aumento, algum processo inflamatório na mucosa intestinal, né? Então, ela acaba sendo bem específica. Tem algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Então, por exemplo, quem tem uma doença de Crohn de delgado, principalmente for delgado alto, às vezes pode ter uma baita atividade e a calprotectina vem baixa. Por quê? Porque ela vai se degradando ao longo do trato gastrointestinal. Quem toma anti-inflamatório, quem toma inibidor de bomba, pode vir aumentado a calprotectina. Então, você também tem que questionar isso para o paciente. Tem corte, Fábio? Porque às vezes assim, a calprotectina, sei lá, é 300, eu não lembro. Mas vem 360. Já te chama atenção ou tem que ser assim, 3 vezes o limite? Acima de 200 chama muito atenção. O normal é até 50, mas acima de 200 fala muito a favor de um processo inflamatório mais importante. Tem uma zona meio cinzenta entre 50 e 200, né, que às vezes fica meio em cima do muro, mas acima disso Esse valor importante. vem valor de referência. Agora, é importante que não é
diagnóstico de doença inflamatória intestinal, mas de inflamação da mucosa intestinal. Então, se você dosar numa jeca, vai vir aumentado. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Vou botar uma coisa aqui para vocês, é uma dúvida prática. O que vocês usam para tratar verminose empiricamente? Eu gosto muito do esquema de sequinidazol com ivermectina. Tequimidazol, permitindo. É, Anitta, vocês usam? Vocês gostam de Anitta? Eu gosto mais do albendazol com mais ou sequinidazol. menos. A Anitta eu não gosto muito, assim. Eu não A Anitta dá tenho muito costume de usar sintoma muito, não. dispéptico. Não é tão A não ser que A a Anitta é pessoa igual me peça, pato. né? A Anitta é igual pato, faz tudo mais ou menos. É. Bem que pato nada bem, né? Mas anda mais ou menos, voa mais ou menos, pato até nada bem. Que isso, Tem cara? um Tem bicho pato que só voa de um que a continente pro Anitta outro. pega bem. Hã? Tem pato que voa de um continente pro outro. Não, É. eu sei, bicho. Na maioria, não. Eu sou frango de granja. Aqui. Mas eu sou dessa linha também. Eu dou ivermectina para fechar o balaio, eu dou ivermectina, albendazol e sequinidazol e pronto. Limpa tudo. E, óbvio, tem que ver a questão da epidemiologia aí também, né? Contato com a água parada, porque senão você não vai pegar aí as esquistosomoses, né? Porque os toxomose, para quem tá, é praziquantel e oximeniquine. A gente usa mais praziquantel. Manda brasa aí, Luciano. Vamos lá, então. Então, os exames. Então, dor abdominal e diarreia, né? Diarreia crônica. A princípio, o que eu pedi? Pedi um check-up para ela, né? Eu tenho hábito, gente, de pedir exame de fezes, tá? Eu tenho costume. Ultrassom do abdômen. Aí, eu pedi dentro desses exames, eu pedi a imunofluorescência para estossomose, para ver se ela já teve contato. Lembrando que a imunofluorescência, a estossomose, o anticorpo, mostra contato. Quando dá positivo, ou a pessoa tem ou teve estossomose, né? Não tem... por exemplo, a imunofluorescência para uma criança positiva, tem grande chance da criança estar com verme. Agora, o adulto, se ele teve no passado e tratou, esse anticorpo vai dar positivo às vezes a vida toda, tá? E pedir também o antitransglutaminase tecidual IgA, que é para doença celíaca. A colonoscopia, como demora pelo SUS aqui, eu falei, vou pedir com a biópsia retal, porque isso que o Breno falou, eu falei assim, enquanto faz imunofluorescência, eu já dou o pedido porque a filha demora pelo SUS, e aí eu já pediria uma biópsia retal, já que o exame de fezes nessas fases crônicas, a ovoposição é menor, então às vezes é direto o exame de fezes da negativa, a biópsia retal que vai mostrar o diagnóstico, então por isso que eu pedi, tá? Pode passar o resultado dos exames? Só uma dúvida, Luciano. Oi. Quando você está pensando em doença celíaca, você só pede transglutaminase? Eu peço antitransglutaminase tecidual IgA, e eu doso IgA também. O melhor que tem, assim... Mas aqueles outros, antigliadina, Não, pois é. Quais são os melhores? Não, os melhores hoje em dia, na prática, os melhores é o antitransglutaminase tecidual IgA e o antiendomísio IgA. O IgA só que é interessante você dosar IgA também, não é obrigatório não, porque a prevalência da deficiência de IgA na doença celíaca é baixa. Dosar IgA sérica, que se diz. Mas é interessante você dosar IgA sérica, porque se o paciente tiver deficiência de IgA... Pode dar falso negativo. Pode dar um falso negativo, você pede os outros, entendeu? Antigliadina não é tão boa não, já está meio defasado, sabe? Eu costumo pedir antigliadina para ver sensibilidade ao glúten, não celíaco. São aqueles pacientes que não têm doença celíaca, mas têm intolerância. Uma parcela pequena deles pode ter um antigliadina positivo, sabe? Beleza, obrigado. O antiendomísio, o único problema é que ele é imunofluorescência, né? Então ele é um pouco examinador dependente. Isso. Então tem que tomar esse cuidado. O antitransglutaminase tecidual, ele é mais sensível, né? Mas o antiendomísio é bom. Agora, a especificidade do antiendomísio é maior, mais de 99%. Ela é maior. Só que é examinador dependente, né? Esse é o problema. Se você tiver um para pedir, você pede o antitransglutaminase tecidual IgA. Com IgA. Aí, pode passar o exame, Bruno? Pode, claro. Então, vamos lá, então. Resultado de exames. A hemoglobina não tinha anemia, tá? 13,3 de hemoglobina, global de leucócitos 4.500 com 12,4% de eosinófilos.
dando 558, o valor de referência estava até 500, plaqueta normal, 231 mil, glicose normal, 74, colesterol 114, vamos falar, triglicérides 37, creatinina, né? Desculpa, creatinina 0,79, normal, os íons normais, sódio 143, potássio 4,3, cálcio 9,3, magnésio 1,97, ácido úrico normal. As transaminases AST, LT e GGT normais, coagulograma normal, TSH 2,85 normal também, a função tiroidiana. Exame de urina normal, tinha 3 cristais de urato amorfo, 3 cruzes. PCR normal, VHS normal, sangue oculto nas fezes negativo, e o antitransglutaminase tecidual IgA negativo com IgA normal. Tem um resto dos exames aí, mas eu acho que eu coloquei isso para discutir primeiro esse aí. Droga, né, cara? Você acha que vai achar um monte de coisa e não acha nada, né? Nem anemia, menina. A xenofilia é importante, né? Olha os chama eosinófilos lá atenção, na tampa da xenofilia, orelha, lá, ué. Xenofilia. Não, mas assim, nem anemia tinha, né? Nem anemia Não. tinha. Tem verme aí. Acho que Ou com esses ela é exames asmática. aí a histosomose ganhou, né? Ganhou campo aí no diagnóstico diferencial, né? E esse VHS PCR? Eu nem tinha pedido. É. Acho que acrescenta Não, muito VHS pouco PCR nessa escola. normais, afasta alguma coisa? Para mim ajuda muito, Não. viu, Breno? O VHS PCR aí. Para doença inflamatória que você está falando. Mas nem... Pois é, né? Mas PCR baixinho, VHS baixo, sem anemia. Mas te Não, falar que mas tem é- muito paciente com doença inflamatória que o PCR não aumenta, viu? Vai muito do paciente. Tem paciente que o cara tá com um baita Crohn ali, que você já acompanha faz tempo, uma baita atividade, e o PCR não aumenta. Se o cara não produz ali interleucina 6 e tal, não vai aumentar a PCR. Então, assim, a gente pede. Mas eu não fico completamente tranquilo de dizer que não é doença inflamatória intestinal se o paciente tem um quadro sugestivo com PCR normal. Aí a calprotectina já seria um pouquinho melhor. Eu, rotineiramente, eu não peço, bicho. Mas eu acho que a galera dá muita moral para PCR e VHS, velho. Mas para avaliar a doença inflamatória intestinal, me ajuda muito no raciocínio. Assim, até para mim. Não, mas do ponto de Para vista eu avaliar. prático, do ponto de vista mesmo, se você for estudar o exame, ele é muito pouco sensível. De qualquer coisinha, se você trupicar o dedinho na quina da porta ali, sobe. Então, ele é meio... Eu tenho meio preconceito também. Uhum. Uhum. Não, até que me E ajuda hoje em dia muito. você tem a beta-gástica, assim, né? Como é que é, Márcio? Você falando, estrongiloides, não sei. Giardia também, né? Eu já vi Sim. um monte de estrongiloides dando dor, assim, né? E diarreia com dor epigástrica e essa eosinofilia aí. Está com cara de não sei, não vejo. Em São Paulo, o mais prevalente é estrongiloides, né? Eu pensei em estrongiloides, não esquistossomose. Aí depende de onde você tá. Mas aí, dando o pato, dando o resto aí, vai resolver o pato do Breno aí, ó. Resolve nada. A Anitta é Resolve nada. porcaria. Não, é melhor fazer a mistureba mesmo, eu acho. Vermectinazinha. Aí trata o Covid dele também. Já vai junto, já. Tá, O Covid faz O parte. paciente adora ivermectina. E o se quiser, eu faço ancilóstomo? o diagnóstico. E o ancilóstoma? Poderia pensar? Ou não? Pô, tá muito alto pode, dele, né? né? Poderia, mas estranho, né? Pode. Anemia, né? Essas parasitoses é tudo muito parecida, na verdade, né? Não tem anemia, né? Mas pode ter também. Pode não ter, né? Por isso que eu gosto. Amarelo igual o caipira lá, não. E é difícil você não falar em anemia também se você não tem a referência dela anterior, sabe? Se a hemoglobina dela prévia eram 15, 15,5, mulher é mais raro, né? E para 13, ela está caindo, ela está no processo, ainda está dentro do valor de referência, mas está anemiando, né? Então é questão de tempo para ficar uma anemia
enquadrada nos valores de referência, né? Então, o exame prévio também, uma avaliação, pode ajudar também. Pode dar o diagnóstico? Pode, cara. Vamos lá, então. Então, o exame de fezes, realmente foi atípico, o exame de fezes dela mostrou os ovos de Schistosoma mansoni. Ela trouxe a imunofluorescência realmente reagente, bem reagente para a estossomose, né, mostrando contato com o schistosoma. E aí eu tratei, né? Aí ela não tá para voltar ainda, sabe? Mas realmente uma estossomose mansônica aí, como a causa dessa dor abdominal, diarreia crônica dela, sabe? Aí a coluna ainda deu brecada, né? Não, a dor era epigástrica, impressão e aperto que irradiava para o hipocôndrio esquerdo e difusa, além do dorso. Cara, eu não pensaria em estossomose, cara. Eu também não. Não. Mas é porque do bairro, né? Assim, aqui eu tenho muito caso, gente. Eu faço muito diagnóstico. Assim, a maioria chega com umas queixas assim, parecendo intestino irritável, sabe? E aí a epidemiologia. Da sessão, de ter gente de tudo quanto é lugar na sessão, né? Pera aí, cara. Né? Aqui nosso lugar, aqui não é tudo quanto é lugar também, não, cara. Que é a zona da Mata Mineira, Guilherme. Que isso, cara? Não, mas assim, a gente já teve caso. Guilherme não ouviu, não, né? Não ouvi, que minha conexão tá uma porcaria, cara. Mas dá pra diferenciar, né? O Fábio não sabe nem o que é isso, olha. Não é que eu não sei o que é. Eu sei o que é, só não vejo. Pera lá, né, Stefania? Peraí, Stefania. Eu falei que eu trato de pacientes que estão somóticos, mas não na doença aguda. A gente já vê pela questão social mesmo. Mas vem cá, não, mas é legal, cara, porque isso muda muito o diagnóstico diferencial. Assim, eu não pensaria, se o doente chega no meu consultório, chega lá em Valença e tal, aqui no Rio, eu não pensaria, doente de 20 anos de idade, ia pensar em estossomose, eu não ia pensar, né? A questão da doença endêmica é muito importante, né, cara? Tem que saber o que tem na sua região, né? Isso faz diferença, pô. E a epidemiologia, vem né, cá, bicho? Às vezes ela é da sua região e ela foi passar férias na casa da avó dela, lá em Teófilo Mansoni. Sim. Lá, meu amigo, Teófilo Mansoni, você tá bebendo nada. Eu senta lá na praça esperando o exame negativo, quem me apresentar é o Fusco, entendeu? Você sabe que eu, na residência, eu peguei um paciente com esquistossomose que veio no exame de fezes. Ele era daqui do ABC, mas ele passava as férias no interior de Minas, em Cachoeira. Falei, mas você nadava em Cachoeira? Ah, nadava, tal, nada, não sei o que, vou sempre com a família, tinha sítio e tal. Então, saber se viajou e tal. E eu já peguei, para não dizer que eu não faço, ó, Stefania, pra você ver, hein, tem esse caso. E na minha residência eu peguei um paciente que fez nefropatia, por isso que estossomose, cara. Caramba, mas já tem quanto tempo que você formou? Stefania, você também chama de velho agora? Poxa vida. De vez em quando aparece uns casos aqui de mielite estossomótica. Mielite estossomótica eu já peguei mais de 5. Não peguei. É mesmo? Peguei nefropatia só. Ué. Teve caso aqui no Sul, né? Sim, caso grave, bicho. Mielite estossomótica grave mesmo. E é mais crônico, né? A pessoa tem um contato depois de muitos anos que vai desenvolver. E é o ovo mesmo do parasita na medula. O trem o parasita vive dentro da gente anos, gente. É muitos anos, assim. Eu vi um caso aqui, na minha vida, eu vi um caso de estossomose. Provavelmente eu vi mais, mas eu fiz diagnóstico de um, né? Mas pegou o Rio, né? Aqui no Rio. E aí o que aconteceu? Era um velhinho que tinha uma cirrose, estava internado no hospital já. E aí, o velho teve uma hemorragia digestiva, mas não tinha ascite, não tinha disfunção hepática, não tinha mais nada, era só hipertensão porta. Aí ele, tinha sotaque do Nordeste, eu falei, o senhor conhece? Aí falei com ele, ele falou, tomar banho de rio, aquela história toda. Só que ele tinha vindo para o Rio há 50 anos. Cara, não é possível que seja isso, cara. Olha que coisa curiosa. Eu falei, vai ser difícil fazer o diagnóstico, né? A gente fez o parasitológico, veio o ovo viável nas fezes, cara. Impressionante, né? O cara 50 anos, então. Nunca voltou para casa. Não tem mais ninguém da família lá. Eu vim com todo mundo para cá. Nunca mais voltei. Coisa, né, rapaz? E assim, fica meio que comensal, né, bicho? É o que o Luciano falou. Fica vive anos. Né?
Na Vem literatura cá, eu já vi até 20 anos, mais ou menos, 50, acho que bateu o recorde, Guilherme. Acho que dá para uns publicar. 20 anos, pelo menos. Assim, Ô, cara, eu gente, vou te falar que, assim, eu não lembro exatamente, mas o cara era coroa, tinha uns 70 anos de idade, tinha vindo um moleque pra cá, sabe? e existe alguma coisa que trata mais ou menos de histossomose? Se der anita, ivermectina, albendazol, pega alguma coisa ou não? Não, Não, né? não. A gente trata praziquantel. Tem o oxaminiquim também, que é o mancil, né? Mas hoje em dia a tendência, a minha, é até usar o praziquantel. Dose única, né? Você Dose única, repete só que depois, né? Tá. não, a Organização Mundial da Saúde só preconiza 50 miligramas por quilo, dose única. Não precisa repetir? Não faz o ciclo Não. A hidropulmonar? princípio, não. A princípio, Não, não. A esse é Organização Mundial da Saúde, estrondiloide. a Organização Mundial da Saúde só preconiza dose única. Mas trata 50 bem? miligramas por quilo. A doença some? A maioria das vezes responde, assim, não é 100% a taxa de cura, não. O professor Luiz Salles da Cunha, lá do HC, a vida toda estudou, ele fez um trabalho uma vez mostrando, ele dava 60 miligramas por quilo, em vez de 50 miligramas por quilo, 3 dias. E aí mostrou um controle de cura um pouco maior, sabe? Só que a Organização Mundial de Saúde preconiza só 50 miligramas por quilo, dose única. Dá muito comprimido. A pessoa, o máximo chega a 7 comprimidos, na pessoa de 80, ou acho que acima de 80, o máximo que vai tomar são 7 comprimidos de dose única. Geralmente é isso, é de 5 a 7 comprimidos. 4,5 a 7, mais ou menos, Isso. dependendo do peso. Então, só falando um pouquinho, né, gente? A histossomose mansônica é causada pelo Schistosoma mansoni. A infecção ocorre após contato com água contendo cercárias. Essa infecção ocorre por penetração pela pele ou membranas mucosas. E os sinais e sintomas você pode ter, em alguns casos, você pode ter dermatite por cercária, onde que a cercária entrou, você pode ter uma dermatite ali, que seria um eritema localizado, que pode progredir para um rash macropapular pruriginoso. E aí você tem alguns casos que você pode ter, né, a histossomose aguda, que raramente a gente faz o diagnóstico, é muito inespecífico o quadro, você tem que estar bem atento, né, na epidemiologia do contato ali da pessoa que a gente chama disso de síndrome de Katayama, né, ocorre de 2 a 8 semanas após a infecção, que aí você tem febre, cefaleia, você pode ter mialgia, tosse, mal-estar, urticária, diarreia, hepatosplenomegalia, então entra no diagnóstico de hepatosplenomegalia febril, linfadenopatia e infiltrados pulmonares. E já a histossomose crônica, que é dessa moça, provavelmente, pode ser assintomática, e 50% a 60% podem ter sintomas, como dor abdominal, fadiga, diarreia e hepatomegalia. No caso, ela tinha dor e diarreia. Pode surgir ao longo de anos anorexia, perda de peso, fraqueza, pólipos colônicos e hipertensão portal na forma hepatosplênica. E só para terminar, gente, para não avançar do horário, né, já são 8h15, insights que eu acho que é interessante desse caso aí, é como, né, o Bruno já falou, o exame físico normal, na maioria das consultas gastrológicas, não são de abdômen agudo, é o que a gente vê na prática mesmo, os pacientes com dor abdominal crônica, diarreia crônica, tirando que esse caso de abdômen agudo, o exame físico ajuda muito pouco. Então, por isso que é importante a anamnese bem feita. Você tem que fazer uma anamnese super bem feita para ela, a anamnese que vai te direcionar o raciocínio para você fazer a solicitação de exames para tentar chegar ao diagnóstico. E muitas vezes a gente pensa nos exames caros, né, colônia e tal, e esquece dos mais simples, como o EPF, que ele foi, no caso aí, no final das contas, ele que deu o diagnóstico. Lembrando, mais igual vocês falaram, a importância da epidemiologia, nesse caso aí, o contato com águas naturais numa região endêmica, que vai direcionar, fazer você pensar como, na hipótese da histossomose, eu falo que aqui a minha região é endêmica, mas dentro da endemicidade tem uns 3 municípios que, na hora que o paciente chega e fala que é de tal cidade, eu já vou mirando, assim, histossomose, assim, porque aquelas queixinhas parecendo síndrome do intestino irritável, lá na hora que você vai ver, você faz uma biópsia lá. Geralmente eu trio com imunofluorescência, eu faço o exame de fezes e faço imunofluorescência. Quando a imunofluorescência dá reagente, aí, se o exame de fezes é negativo, eu tento fazer uma biópsia retal. E muitas vezes dá positivo. Isso na minha região, né, gente? Que aí a prevalência é um pouco maior, então a gente vai liberal na biópsia. E
Como eu falei, no VHS PCR normais pode ajudar a enfraquecer a hipótese da doença inflamatória intestinal, né? Igual o Fábio falou, tem pacientes com doença de Crohn, retocolítica, às vezes a VHS PCR vão estar normais, pode, mas me ajuda muito nesses casos, quando eu estou assim, pensando igual nesse caso aí, é uma doença de Crohn ou uma estossomose? Né? A eosinofilia falou a favor de estossomose, o VHS PCR normal falou contra a doença inflamatória intestinal. Então, assim, né, que você vai juntando os pedaços ali e vai refinando o diagnóstico, né? Viu, gente? Mas era mais esse caso aí que eu queria mostrar. Caso simples, né, assim, mas que dá uma discussão boa, né? Luciano, a Não, doente muito ficou bom, bem, cara. cara? Ela não voltou ainda não, né, Luciano? Hein? Ela ainda não. Aí Ah, tá. nem ultrassom ela fez ainda não. Posso parar o compartilhamento? Pode, claro. Muito bom o caso, cara. Muito legal. Vou começar a pensar em estossomose. Tô até aqui refletindo, porque não tá no meu horizonte, cara. Porque eu vim do Rio também, enfim, mas tem que estar. Aqui a região é muito suspeita, né? Porque Foda mesmo. a gente tem muito caso aqui, assim. É. E para os alunos, eu acho que fica o mais importante é a epidemiologia, gente. Por incrível que pareça, a gente acha que não, mas o diagnóstico está na cara se você pergunta direito. Se você pergunta, na verdade, né? E a gente esquece de perguntar. Então, quando a gente pergunta, o paciente solta o diagnóstico na sua mão. Aí você diz, mas tem caso lá de xistose? Ih, minha família toda tem xistose. Só você perguntar. Se você não perguntar, não vai falar, entendeu? É isso aí. Muito bom, cara. Alguém está perguntando o remédio é Praziquantel. Ou oxaminiquínica ou Mancil. Hoje a tendência nossa é usar mais, eu uso mais o Praziquantel, só uso Praziquantel. O Mancil você nem está achando mais, já nem acha direito. Eu acho que aqui em São Paulo, nenhum dos dois, se eu prescrever, o cara não acha na farmácia. Não acha. Você liga para nós, Aí é caso novo, né? O Praziquantel, antigamente você tinha o cisticídio cestox, só que a dose era comprimida, era menor. Aí eles não tem mais na farmácia, você só tem o tratamento via Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, então você tem que fazer a notificação e o Ministério da Saúde gosta que você tenha a prova do VM, que ou é o exame de fezes ou biópsia retal. Eles não gostam muito que você trate só pela imunofluorescência, porque a imunofluorescência só mostra contato. Se o paciente teve e curou, a imunofluorescência vai dar positiva a vida toda, entendeu? Aliás, parasitose é muito complicado, né? Porque os remédios, a maioria, sai do mercado, né? Uhum. Você pegar o para Oxiurus lá, fugiu agora o nome. Gerlan? Não, Gerlan é para Giardia, né? Giardia, também você não acha mais o Gerlan. A gente usava para tratar H. pylori, fusonidona, né? Era uma opção boa, super boa, não dá resistência e tal. Saiu do mercado. Aí para Oxiurus você tem o... Bom, fugiu. O Pirpan não, né? Não, Pirpan é para... É o Pirpan, né? É o Pirpan, que me fugiu o nome da droga. Você também não acha mais. Então a gente acaba ficando na mão da Anitta, da ivermectina, da albendazol também. Não tem muita opção, não. Doença de população pobre, né? Ninguém pesquisa, ninguém desenvolve remédio, ninguém tem interesse em fazer. Gente, esse negócio do exame é tão interessante que tem uma moça, uma vez que eu fui atender uma moça nova, devia ter 16, 18 anos, com dor abdominal crônica, assim, já persistente. Eu falei, vou ter que fazer uma coluna nela, tudo normal. O exame de fezes normal, na hora que foi fazer coluna, o endoscopista falou, Luciano, eu vi um verme passando rápido lá. Era um verme, cara, e tratou e melhorou, você acredita? Agora ele não identificou qual verme que era. Né? Foi no albendazol. Tchau para ele. Caraca, parece videogame, cara. Na coluna. Igual videogame, passa rápido o negócio. Ainda bem que viu, né? Pois é. Beleza. Mas é dureza fazer diagnóstico de parasitose por colonoscopia, né? Não pra você ver, é um absurdo, né? O exame de fezes não deu, não. Valeu, galera. Um abraço. Legal, Bom, pessoal. Valeu, Luciano. Obrigado, hein? Valeu, gente. Um abraço. Abraço. Valeu, galera.